Na aula passada, né, a gente estava falando sobre a MPK e a biogênese mitocondrial. A gente vai continuar falando sobre sobre a MPK, né, que é uma grande proteína sinalizadora e que ela, né, promove a biogênese mitocondrial. Então aqui eu trago uma imagem, né, mostrando que essa AMPK ela pode ser ativa pelo exercício físico, né? O exercício físico faz com que ocorra uma queda de nutrientes, né? Porque a gente faz o gasto, o uso do ATP, né? Sendo que essa razão ATP, AMP vai aumentar, né? Então vai ter mais AMP e menos ATP. Isso vai fazer com que ocorra, então, a ativação de uma proteína importantíssima chamada AMPK. Né? Ela é uma proteína intermediária. Por quê? Porque a AMPK elevada, ela vai fazer com que ocorra, tá, a ativação da PGC1-alfa, que é a proteína governante aqui para ativação da biogênese mitocondrial. E quando a gente está falando em biogênese mitocondrial, né, a gente está falando de aumentar o número de mitocôndrias, né, aumentar a quantidade de mitocôndrias. E o que isso tem a ver com o emagrecimento, né? Como a gente já tinha falado na outra aula, quanto mais mitocôndrias, mais oxidação de gordura, mais emagrecimento. Então, se antes tu tinha uma mitocôndria e tu perdia X gordura, agora tu tendo mais mitocôndria para oxidar X gordura, tu vai conseguir oxidar, no caso não X gordura, né, mas 2, 3X gordura, né? Então, aqui o exercício físico ativa a MPK ativa a PGC1-alfa, que vai fazer com que ocorra a ativação da biogênese mitocondrial, né? Aqui a PGC1-alfa ela vai lá no núcleo, tá? Nos nossos genes, no nosso DNA, fazendo essa regulação de genes para ativar, né, e fazer a síntese de proteínas, né, para essa biogênese mitocondrial, tá ok? Então, qual que é a importância da gente ter mais mitocôndrias, né? Como eu acabei de falar e dei um spoiler, mais metabolização de gordura, mais emagrecimento. Além disso, menos doença e performance. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas células vão envelhecendo, né? E vão morrendo ao longo dos anos. Então, mais mitocôndrias não significa também aumento do VO2 máximo, né? Da gente captar e utilizar esse oxigênio. Então, quanto mais mitocôndrias, também a gente vai ter esse aumento do VO2 máximo. Então, a gente vai aumentar a nossa performance e menos doença. Por quê? Porque se o nosso VO2 máximo é mais elevado, mais recuperação, por exemplo, entre uma série e outra, na musculação a gente vai ter, porque mais aporte de oxigênio está chegando ali, a gente tem capacidade de metabolizar, de usar melhor esse oxigênio. Então, a gente vai ter mais performance, tá? Vamos falar aqui então como que acontece a biogênese mitocondrial, tá? Como eu falei, a gente precisa ativar a MPK, que é essa proteína importantíssima, né? Aqui no canto esquerdo eu trago, tá, uma parte mais bioquímica, que é a fosforilação e desfosforilação dessa proteína. O que significa isso, né? Que todas essas proteínas, elas são ativadas ou inativadas por fosforilação, ou também não só por fosforilação, tá? Que essa fosforilação acontece por ativação das quinases, né? Mas sim por regulação hormonal. Então, às vezes, uma enzima, uma proteína, ela pode ser fosforilada ou desfosforilada, né? E também ativada ou desativada por hormônios. A gente tem uma aula, né, na comunidade falando só sobre fosforilação e desfosforilação, porque às vezes ela fosforilada ela pode estar ativa, como também pode estar inativa, depende da via metabólica, né? Bom, como que a gente faz então para ativar a MPK, né? Como eu falei ali anteriormente, a gente vai ativar através do exercício físico, através de uma dieta low carb, né? Através de ROS, né? Espécie reativa de oxigênio, diminuição do glicogênio, ó. Só aqui, ó, essa diminuição do glicogênio muscular, o aumento do cálcio intracelular
e espécie reativa de oxigênio, tudo isso é promovido pelo treinamento. Ou seja, a pessoa ela precisa treinar. Porque a dieta low carb também vai ativar MPK? Vai, mas demora mais tempo para isso acontecer, enquanto no treino é mais rápido que isso acontece, né? Isso acontece ali durante o treino. A low carb, o indivíduo tem que ficar dias, semanas com essa low carb para ter essa adaptação e essa MPK fazer a biogênese mitocondrial. Ele vai ter elevação da MPK, mas não vai ter tanta biogênese mitocondrial. Só pela dieta isso vai demorar mais tempo do que com o treinamento físico, ainda mais o treinamento físico aliado ainda então com a dieta, tá bem? Aqui só um adentro, né? Para falar aqui também, para aproveitar esse assunto, né? Que provavelmente tu já ouviu falar que vitamina C e vitamina E atrapalha a biogênese mitocondrial. De fato é verdade. Por quê? Porque se no treinamento tu provocou o ROS, né, a espécie reativa de oxigênio, tu quer essa parte, né, desses ROS. Então, quando tu toma vitamina C e vitamina E, eles são antioxidantes. Só que tu quer essa espécie reativa de oxigênio promovida pelo treinamento. E aí esses antioxidantes, né, vão lá e te proteger desse ROS. Então, esse ROS que tu provocou, tu quer. Com esses antioxidantes tu não vai ter tanto, porque eles vão agir como atividade antioxidante. Então, caso você venha a tomar a suplementação, né, de vitamina C, vitamina E, não tentar tomar próximo ao treino, tomar distante ao treinamento físico, né? Claro, e é porque o que eu estou falando em relação ao suplemento? Não, tu não vai deixar de tomar um suco de laranja, né? Uma vitamina E que tem nos alimentos, nos verdes, né? Tu vai continuar, porque a quantidade que tem na alimentação normal não é tão alta quanto numa suplementação, por exemplo, de vitamina C efervescente, que ali tem 1 grama quase na cápsula, se eu não me engano, eu acho que é 1 grama ou 500 miligramas de vitamina C com zinco. Isso sim vai atrapalhar, porque o suplemento é uma sobrecarga, tá? Nesse quesito aqui que eu estou falando. Bom, então vamos lá, para ativar a MPK, né? Vamos falar aqui um pouquinho do glicogênio. A gente tem que fazer uma depressão de glicogênio. Aí agora vem a minha pergunta: como a gente faz para depletar glicogênio muscular? Através do treinamento. Ok, mas o que precisa ser feito? Bom, a gente sabe que o glicogênio ele é um polímero de um monte de glicose interligado uma na outra, né? Por ligações glicosídicas. O que a gente tem que acontecer aqui? Fazer a quebra desse glicogênio. E quem que faz a quebra do glicogênio? Uma enzima. E essa enzima é chamada então de glicogênio fosforilase. Então, para fazer a depressão de glicogênio, a gente tem que fazer a ativação, estimular a enzima da glicogênio fosforilase para liberar a glicose 1-fosfato, essa glicose 1-fosfato ser convertida em glicose, né, e passar pela glicólise, ok? Mas e agora? Como que a gente ativa a glicogênio fosforilase, essa enzima? Né? Eu tô indo de trás para frente para o entendimento, tá? Então, a gente tem que depletar glicogênio. Como depleta? Ativando a enzima. Como que a gente ativa essa enzima? Estimulando a adrenalina. As catecolaminas, nesse caso, né? Então, olha só. A adrenalina aqui no seu receptor vai se ligar, vai fazer uma cascata de reação, ó. Vai fazer com que ocorra a ativação da glicogênio fosforilase para quebrar o glicogênio em glicose 1-fosfato e essa glicose ir para a via glicolítica ou para a glicose sanguínea. Aqui eu estou mostrando uma célula, o hepatócito, tá? No fígado. No músculo, essa glicose aqui vai entrar na glicólise, sendo convertida em piruvato e lactato, né? Aqui no fígado, ela é convertida, essa glicose vai para o sangue, por quê? Porque durante o treinamento físico a gente tem uma via chamada ciclo de Cori, que é uma via de cooperação metabólica entre o fígado e o músculo, onde o fígado também contribui, né, para manter a glicose sanguínea e não te dar hipoglicemia. Então, no fígado acontece uma coisa, no músculo acontece outra, mas os dois depletam glicogênio, né? E a gente precisa ativar a glicogênio fosforilase, que é ativada a partir da adrenalina, né? Mostrando aqui então, olha só,
a gente ativou a glicogênio fosforilase, que é ativada através das catecolaminas, né? Nesse caso a adrenalina. Só que como que a gente ativa então agora a adrenalina? Através do sistema nervoso simpático. A gente precisa que esse sistema nervoso simpático esteja atuante, né? Que a gente tem o simpático e o parasimpático. Em repouso agora, né? Que eu tô mais calma, atuando o parasimpático. Quando a gente está em treinamento físico, a gente quer a ativação do sistema nervoso simpático. Mas como que a gente faz essa ativação do sistema nervoso simpático? Bom, através agora então, que tu já ouviu falar, dos mecanorreceptores que a gente tem no nosso músculo durante a contração muscular. Tu começou a fazer uma contração muscular, né? Um movimento muscular, esses receptores, eles são sensíveis, tá? À força e à velocidade desse movimento muscular. Então, esses receptores, né, os mecanorreceptores, assim como os quimiorreceptores musculares que a gente possui, vão fazer com que ocorra o quê? Uma informação ao nosso centro cerebral superior, através da via aferente. Então, a gente fez a contração através da via aferente aqui no centro cerebral, vai fazer com que ocorra, então, uma modificação na nossa resposta cardiovascular a um determinado exercício. Então, agora, o coração vai aumentar o débito cardíaco e esse débito cardíaco aumentado faz, então, com que esse sistema nervoso simpático tem que trabalhar mais para aumentar mais sangue, levar mais sangue para o coração aumentar mais ainda o seu débito cardíaco para a gente conseguir, então, fazer a contração muscular e permanecer o exercício, né? Que a gente precisa desse débito cardíaco mandando sangue, né? Então, é isso que acontece, tá ok? Além disso, né, o cálcio também é ativado, né, na contração muscular, fazendo com que ocorra, né, esse potencial de ação. A contração muscular, quando tu contrai o músculo, acontece o potencial de ação que vai liberar o cálcio aí do retículo sarcoplasmático para haver mais cálcio intracelular, tá ok? Bom, então quando eu vou ter aumento do sistema nervoso simpático? Aqui recapitulando, quando eu tiver aumento do recrutamento de unidades motoras. Quanto mais unidade motora eu recrutar, mais eu vou ter estímulo do sistema nervoso simpático. E como também que acontece isso? Treinos, né? Quando a gente pode ser exercícios multiarticulares, né? E também treinos perto da falha concêntrica, porque quando tu tá perto da falha, mais fibra tu vai ter que recrutar para aguentar fazer a contração, para fazer essa falha concêntrica. Então, tu precisa ir até a falha? Não precisa ter a falha, mas tem que ficar próximo da falha 2, 3 repetições antes dessa falha concêntrica, né? Porque a gente vai ter exigência de tensão e mudança do comprimento do músculo. E isso tudo vai fazer com que ocorra, então, o aumento do sistema nervoso simpático. Bom, e treinos que eu promovo mais depressão de glicogênio. Quais são esses treinos, né? Depressão de glicogênio, qual via nós estamos utilizando? Via glicolítica. Qual que é o substrato? Glicose, né? Glicose, então a gente tem que depletar o glicogênio muscular. Qual tipo de treino que eu depleto mais glicogênio? Mais tempo sob tensão, séries mais altas, de 15, 20 repetição máxima, 20, 25 repetição máxima, 25, 30 repetição máxima. Jennifer, mas não é leve? Não, se tu adequar ao peso à repetição. Não adianta tu botar um peso que o aluno vai fazer 25 repetição e ele faria 50. Isso tá longe do máximo. Mas se tu garantir que com 25 repetição ele vai estar próximo da falha e vai estar muito difícil, vai estar aquela ardência devido à liberação de íons hidrogênios, vai ter depressão de glicogênio. Porque está acontecendo ali a via glicolítica, muito hidrogênio sendo liberado, alto lactato sanguíneo. Então, repetições altas vai depletar glicogênio, ou até mesmo fazer um drop set para indivíduos, né, mais avançados. Por quê? Porque tu vai estar alto tempo de tensão com mais tensão, né? Muito volume e também bastante tempo de tensão, porque o drop serve para quê? Para tu continuar o exercício com bastante tensão e aumentar esse volume, né? Bom, aí aqui vem uma pergunta agora, né? E o que é melhor será para ativar a biogênese mitocondrial? Musculação ou aeróbico?
né? Treinamento de resistência ou treinamento de endurance? Bom, aqui então eu trago um artigo, tá? Que se você quiser aprofundar mais depois dos seus estudos, tá aqui o artigo. O que esse artigo traz, tá? Indivíduos treinados e não treinados no exercício de contra-resistência e no exercício de endurance, né? O que está acontecendo aqui? Bom, vamos começar aqui com o indivíduo não treinado, tá? No indivíduo não treinado, fazendo um exercício de endurance, né? Uma corrida, né? Ou uma bicicleta, né? O que vai acontecer? Vai ter mais setas acontece bastante essa modulação. Menos seta acontece, mas acontece pouco. Então, um indivíduo que não é treinado, olha só, ativa muito a MPK. Muito a MPK vai fazer com que ocorra, então, aqui, aumento das mitocôndrias, biogênese mitocondrial. Vai ter bastante biogênese mitocondrial. Vai ter atividade da mTOR? Vai. Pouquinho, mas vai, porque ele é destrinado. Então, ele pode ter um pouquinho de hipertrofia? Sim, iniciante geralmente tem um pouco de hipertrofia. Mesmo no endurance, tá? Pode ter, principalmente se ele fizer uma bicicleta mais pesada, uma escadinha, corrida na rampa. Então, isso vai estimular um pouco da hipertrofia? Vai, mas pouco. Então, vai ter pouca densidade ribossomal, né? Biogênese ribossomal, mas vai ter. Agora, um indivíduo treinado fazendo endurance aqui, ó. Vou botar de azul. O indivíduo treinado, o que vai acontecer? Né, fazendo endurance, vai ter a MPK? Vai, com certeza. Vai ter biogênese mitocondrial? Vai também, porque ele tá fazendo endurance. E mTOR vai ter ativação de hipertrofia? Quanto mais treinado o indivíduo, mais difícil fica. Então, não tem uma estimulação aqui da mTOR. Então, biogênese ribossomal fica aqui num platô. Agora, no exercício de contra-resistência, olha só, o não treinado, vamos botar de verde aqui, né? Aqui, ó, o não treinado fazendo uma contra-resistência, tá? Vai ter atividade da MPK? Vai, consideravelmente bastante. Então, ele vai ter biogênese mitocondrial na musculação também. E muito mTOR. Olha só a mTOR, a atividade da mTOR. Lá em cima, vai hipertrofiar muito mais. Então, o indivíduo que não é treinado, ele vai ter a MPK, a biogênese mitocondrial, só que vai ter mais hipertrofia. Vai ter os dois, mas vai ter mais hipertrofia do que biogênese mitocondrial. Isso também dependendo do tipo de treino que tu promove na musculação, tá? Porque a gente pode entrar aí num exercício de endurance para entrar na via aeróbica dentro da musculação, tá? Isso é tópico para outra aula, mas dá para melhorar a biogênese mitocondrial também dentro da musculação, entrando aí na via aeróbica, tá? Bom, e aqui o indivíduo treinado no contra-resistência. Olha só a MPK. Muito pouco biogênese mitocondrial. Mas a mTOR vai continuar. Olha só, densidade ribossomal vai continuar. Então, aqui dando um resumo aqui de novo, né, para recapitular bem. Vamos botar aqui só musculação. O que acontece? O iniciante, ele faz na musculação. O iniciante, digamos que acontece tudo no iniciante, fazendo musculação. Tem biogênese ribossomal, né, que faz as proteínas que fazem a hipertrofia muscular, né? Então, actina e miosina vai ter biogênese ribossomal e um pouco vai ter de biogênese mitocondrial também. Mas e o treinado? Vai ter biogênese ribossomal, vai ter hipertrofia, mas vai ter um platô na biogênese mitocondrial. E agora no aeróbico? O iniciante, com certeza, ótima biogênese mitocondrial. E uma leve biogênese ribossomal, uma leve hipertrofia. E o treinado? No aeróbico? Platô na hipertrofia. Tem que cuidar até para não perder músculo, né? Um platô na hipertrofia e uma boa biogênese mitocondrial. Então, o que a gente tem que ver aqui? Que quanto mais treinada é a pessoa, mais adaptação tem que ser específica para o treinamento dessa pessoa. Mais periodizado deve ser o treino. É mais difícil de conquistar um resultado numa pessoa treinada do que numa pessoa sedentária. Pô, ela não fazia nada, agora ela tá fazendo alguma coisa? Tudo acontece ao mesmo tempo ali nela. Então vai ter resultado, né? Por mais que
que seja o básico, vai ter resultado. Quanto mais treinado, mais inteligente tu tem que ser para montar o melhor treino para esse aluno não entrar no platô, né? Então a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo em cada tipo de exercício dentro do metabolismo do teu aluno, porque somente assim tu vai se diferenciar no mercado. Precisa saber metabolismo, precisa saber bioquímica. Tanto você, treinador, né, físico, você, nutricionista, que vai fornecer os nutrientes para esse aluno, para esse paciente treinar melhor, para ele emagrecer melhor juntamente com o treinamento, tá? Então, isso era a aula de hoje. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo, né, que a gente vai estar aqui sanando todas as tuas dúvidas, tá ok? Nos vemos então na próxima aula.